Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Pietro e o vídeo de hoje vai ser uma conversa, não muito formal, não vai ser uma aula, ainda mais porque não é um assunto que eu domino muito e nem consigo dominar ainda, mas uma conversa sobre enfim, como eu posso dizer, uma tentativa de incentivar vocês a lerem mais sobre um assunto que eu gosto muito, que é literatura chinesa e especificamente a Era de Ouro da literatura chinesa, a Era de Ouro, na verdade, da poesia chinesa, que é a famosa poesia chinesa da dinastia Tang, como se diz em português, né? Tang. T-A-N-G. Em chinês você não fala Tang, tá? Tem um outro som que eu vou tentar reproduzir, mas meu chinês tá muito no começo ainda para eu conseguir fazer isso de um jeito bom. Mas é alguma coisa como Tang, isso é o Tang. Eu vou chamar de Tang para ficar mais fácil de vocês entenderem, etc. E tal. E o que é o Tang? Né? O que é Tang? É uma dinastia da China, uma das grandes dinastias da China, que aconteceu entre 618 e 907, ou seja, que abarcou assim quase integralmente os séculos sétimo, oitavo e nono, que na Europa é o período da baixa, da alta Idade Média, né? Alta, acho que é, a alta Idade Média, essa era das trevas, do qual você quase não tem arquitetura, você quase não tem arte, você quase não tem literatura, essa época sombria na Europa. Na China é a grande época, a época mais brilhante da história chinesa, na época em que, por boa parte desse período, mas com exceções, é uma época também muito tumultuada, mas no geral também uma época de grande expansão territorial chinesa, de grande poderio militar, momento em que os chineses foram uma força, né, na Ásia como um todo, chegaram perto do Afeganistão, em certo momento também, teve uma expansão territorial nessa época, uma época que também teve, como eu disse, seus tumultos e suas crises, mas uma época em que culturalmente a China se orgulha muito, né? Historicamente, os chineses veem a dinastia Tang como a dinastia dourada, assim, e normalmente eles têm uma tendência a achar que tudo que aconteceu na dinastia Tang é melhor do que qualquer coisa que veio depois. Não é sempre verdade. Eu, pelo menos, acho, e muita gente acha, que a pintura chinesa, a arte chinesa teve o seu momento áureo, na verdade, na dinastia Song, né? Que veio depois, a que segue, depois de um período de caos, assim, você vai ter a dinastia Song entre os séculos 11 e 13, mais ou menos. A pintura da dinastia Song é fabulosa, é a grande era de ouro, mas no geral os chineses tendem a achar que tudo da dinastia Tang é melhor. E é o momento em que, assim, vamos lá, uma mini história da China. Você tem a China imperial, que começa em 221 a.C. Antes disso você tem uma China feudal, você tem a dinastia Zhou, a dinastia Shang, enfim, uma série de dinastias que tem uma configuração mais feudal do que imperial. Aí você tem uma unificação em 221 pelo grande primeiro imperador, que é o Qin Shi Huangdi. Depois disso você tem uma série de dinastias. Você tem a dinastia Qin, que é a dinastia do primeiro imperador, que dura pouco. Depois você tem a dinastia Han, que dura mais, tem diferentes partes dela. Aí você tem um período de desunião muito longo, entre os séculos III e até o aparecimento da dinastia Sui e a dinastia depois Tang. Enfim, são as diferentes dinastias. É um jeito diferente do que funciona na Europa, né? Porque você tem essas dinastias, sempre a China, né? Sempre é o mesmo lugar, mas tem diferentes dinastias, vão mudando. É diferente a dinâmica. Nem eu entendo muito bem ainda isso, é um mundo à parte. E você tem esse período magnífico que é a dinastia Tang, e a poesia da dinastia Tang, que é considerada o momento mais alto da poesia chinesa, um momento em que existe ainda uma tradição de poesia e formas de poesia mais antigas, que vêm desde antes de Cristo, desde antes da Era Imperial, que são mantidas e retrabalhadas, mas você tem, nesse período, o consolidar de uma nova forma poética. Você tem o novo estilo, as novas formas, principalmente os poemas de 4 e 8 versos, com regras bem definidas. Não vou entrar tanto nos aspectos formais, porque é bem complexo. O chinês, ainda mais o chinês medieval, que não é o mesmo chinês de hoje, funcionava poeticamente de um jeito bem diferente de qualquer coisa que a gente tem em português.
Enfim, e também não é, como eu disse, não é uma aula, é um pouco uma introdução. Muito bem, e aí nós temos essa poesia da dinastia Tang. Por que isso é tão bom? Por que a poesia da dinastia Tang é tão incrível? Se eu puder arriscar, assim, uma hipótese, é o momento em que isso acontece com várias literaturas. Isso acontece com, por exemplo, a literatura inglesa elizabetana, acontece com a poesia espanhola do século de ouro, poesia francesa do século XIX. Tem vários momentos em que a literatura, você tem uma concentração de talentos e de escritores que, por estarem nesse contato próximo, vão se estimulando ainda mais. Tem esses momentos de ouro na literatura, nas artes. A poesia chinesa da dinastia Tang é uma dessas. Tem grandes escritores que estão vivendo na mesma época, estão se dialogando, estão se estimulando a tentar cada vez mais se superarem. E é o momento em que a língua finalmente encontra um modo definido de expressar alguma coisa, e na sequência encontra modos de expressar mais do que simplesmente uma ideia só. E você começa a ter uma ambiguidade na poesia, uma capacidade da poesia de conter mais do que um sentido e mais do que uma coisa só. Enfim, é um momento de ouro. E depois vai ter uma crise, vai sumir, você vai ter reações, etc. Principalmente que a China funciona muito através dessas reações conservadoras, né? Como eu disse sobre a pintura da dinastia Song. Você tem um momento em que os chineses param o que eles estão fazendo e eles falam, não, isso não tá legal, vamos voltar para como era feito antes. Então eles têm essas interrupções. Isso parece que acontece um pouco com a poesia depois da dinastia Tang. Enfim, é bem complexa a dinâmica, né? E aí o legal é que quando a gente fala da dinastia Tang, a gente não fala só de toda a dinastia Tang. A gente fala especificamente dos séculos VIII e IX. O primeiro século da dinastia Tang é o século mais dourado, mas também é um século em que você vai ter já a primeira crise. A China vai ter a primeira imperatriz, que é a famosa Wu Zetian, que vai, enfim, dar um golpe de Estado, vai matar os filhos. É uma situação maluca. Depois disso, volta a família imperial que tinha fundado a dinastia Tang. Você vai ter um grande imperador, que é o imperador Xuanzong, acho que é assim que fala. Esse grande imperador, que vai dominar boa parte vai dominar toda a primeira metade do século VIII. Ele vai ter esse reino que vai ser o período mais brilhante da dinastia Tang, mas que vai terminar de um jeito muito ruim, porque vai ter um golpe de Estado, vai ter toda a relação dele com uma das concubinas dele, que, enfim, vai ser vista como um motivo da decadência da dinastia. Enfim, tem toda uma mitologia sobre ele, que é bem fascinante e inspirou muita poesia, a famosa Yang Guifei. E vai terminar, enfim, na merda, vai abdicar em favor de um dos filhos, e depois disso você tem um período de decadência longo, que vai até o final da dinastia, lá em 907, né? Muito bem, o período de ouro da poesia começa efetivamente com o reinado desse grande imperador, Xuanzong, e se estende até o final da dinastia. Você tem... Vou focar em 5 figuras, que são as mais importantes. Tem muito mais. Não é uma época de talentos isolados. Como eu disse, você tem vários poetas e todos têm alguma coisa incrível. Os 2 principais são Li Bai, que também aparece às vezes como Li Po, dependendo da transcrição. Nem tanto a questão da transcrição, mas porque Po e Bai é o nome atual do chinês mandarim, é Li Bai. Eles vão entender se você falar Li Bai. Mas existe um nome histórico que é dado, que é o Li Po. Ele é um poeta do vinho, da lua, das bebidas, das festas. Normalmente ele está sempre representado meio bêbado, etc. Esses poemas são brilhantes e são maravilhosos. Aí você tem a figura oposta a ele, que é o grande poeta Tu Fu, que é, no fim das contas, tido como o maior poeta chinês de todos os tempos, a figura central, uma figura muito oposta ao Li Bai. Ele é uma figura, eu acho que posso dizer isso, menos lírica. Ele tem, os poemas dele têm muitas vezes uma preocupação social, mas às vezes, ao mesmo tempo, são muito mais experimentais em termos formais, são muito mais ambíguos, muito mais complexos. É um grande poeta, talvez um dos maiores poetas, sei lá, um dos 5 maiores poetas da humanidade. Loucura, né? Porque ninguém nunca ouviu falar de Tu Fu, mas tudo bem.
Brincadeira, as pessoas já ouviram falar, mas no Brasil a gente não tem nenhuma edição sozinha dos poemas dele, por exemplo. Depois disso nós temos um que também é bem famoso, que é o One Way, que é um poeta que segue mais as expectativas que se tem de um poeta chinês, um poeta que fala muito sobre a relação com a natureza, são poemas muito mais singelos, ele também era pintor, enfim, uma figura também muito importante. E fora isso, nós temos duas outras figuras que também são muito comuns. Uma é o Pai Zhuyi, que é um poeta que é do final da dinastia Tang, mas que dialoga muito com a tradição, ele é de certa forma um conservador. Ele tem poemas longos famosos, entre os quais tem um muito bonito, que é a Canção da Dor Sem Fim, que é um dos grandes poemas da história da literatura chinesa, que conta justamente a história da paixão que esse imperador, o Qianzong, vai ter por essa concubina, que é a Yang Guifei, que é uma história clássica na China, assim, é meio, entre aspas, um Romeu e Julieta dele, porque vai terminar com o imperador tendo que mandar ela ser morta. Então é uma história muito dramática, ele entra em depressão depois, é muito bonito o poema. E tem vários poemas e várias obras literárias em volta dessa história, né? É de certa forma o Romeu e Julieta deles. Ele tem esse grande poema, que é um poema muito famoso, muito conhecido popularmente também. Esse é o Bai Zhui. E aí você tem uma figura oposta, que é mais ou menos contemporânea, um pouco posterior, que é o poeta Li Shangyin, que... eu vou colocar os nomes, tá? Porque são nomes difíceis. Que é, ao contrário, um poeta extremamente sofisticado, um poeta que fala muito sobre amor, o que é raro na poesia chinesa, principalmente dessa época. Normalmente esses poemas, alguma coisa do Du Fu tem sobre, alguma coisa do Li Bai, mas no geral são poemas que falam sobre outros assuntos, não falam como no Ocidente a gente tem o lugar comum da poesia ser a poesia sobre amor, sobre paixão. Na China não é bem assim. Mas tem essa exceção, que é esse poeta do final da dinastia Tang, que é o Li Shangyin, que fala sobre amor, mas poemas extremamente complexos, extremamente difíceis de traduzir, poemas que são, assim, são o que há de mais difícil na literatura chinesa, sofisticadíssimos, dificílimos, mas também muito amados, porque neles convive uma dificuldade muito grande, um refinamento formal muito grande e a presença de alusões super eruditas, etc., com poemas que são de fato sobre amor, sobre desilusão amorosa, e que são muito tocantes também. Enfim, quando eu for falar dos livros que eu tenho e que eu frequento sobre o assunto, eu falo onde tem os poemas dele, onde estão bem traduzidos, vocês vão conseguir começar a ter uma ideia. Fora isso, tem várias outras figuras das diferentes fases e tal. O Li Bai, Tu Fu e Wan Wei são mais ou menos da mesma época, são desse período dourado do imperador Shenzong e que pegam também um pouco do final dessa época dourada. Então, que passam por essa época insana, assim, de glória e decadência abrupta. Os outros poetas, o Pai Zhui e o Li Shangyin, são do começo do século, se não me engano, nono. Então já são de um período em que a dinastia já estava sucumbindo e já havia uma decadência mais perceptível. Então são poetas que ao mesmo tempo também tem menos a preocupação política e já se torna uma coisa mais trancada na Torre de Marfim, etc. Não sei se esse é o termo bom para descrever, mas que estão... Enquanto que Tu Fu, principalmente Tu Fu, é um poeta que está muito preocupado com a situação política em que ele está vivendo e que vários poemas são sobre questões políticas, os poetas do final da dinastia Tang, pelo que eu conheci, pelo que eu pude checar, estão em outra sintonia um pouco. Muito bem. Falamos, e não tem muito o que ficar falando desses poetas, porque é um mundo à parte, é muito difícil, e precisamos dar as dicas de como se aproximar a isso. Em português, nós temos, principalmente, em português do Brasil, 3 antologias que circulam por aí. A primeira, que eu acho que é a melhor, e é muito bonita, mas também é curta, não tem o suficiente para ser uma introdução de fato à poesia da dinastia Tang, que é o livro do Haroldo de Campos, publicado pela Ateliê Editorial, que é Escrito em Jade, acho que é isso, alguma coisa Jade, que é uma coletânea que ele fez de poesia chinesa traduzida. Cara, os poemas traduzidos do Haroldo de Campos são muito bonitos. Não tanto por serem traduções fiéis, como serem traduções bonitas. O Haroldo de Campos é um grande poeta, um dos últimos grandes poetas que a gente teve aqui no Brasil. Tem aí
digamos, uma aproximação ao universo da tradução que é muito peculiar, muito idiosincrática. Muita gente não gosta, muita gente adora e, enfim, gosta até demais, eu acho. No caso das traduções das poesias chinesas, eu acho que funciona muito e é muito bonito mesmo. Mas, como eu disse, não é uma tradução fiel e não tem tantos poemas assim. São poucos poemas traduzidos. Tem poemas de outras épocas, tem algumas traduções de poemas do Mao Tse Tung, por exemplo, que não é da dinastia Tang, obviamente. Tem poemas também mais antigos. Varia muito, mas vale a pena conhecer. Fora isso, nós temos uma tradução da LPM, que eu não lembro o tradutor agora, vou ter que colocar a capa aqui, que eu pude folhear, eu não tenho ela, pude folhear. São traduções okzinhas, não são brilhantes, não são divinas, etc., mas falam dos três principais poetas que eu mencionei, o Li Bai, Tu Fu e o Wang Wei. Enfim, servem para o gasto. Eu não morro de amores pelas traduções. Agora, a principal, e que a gente vê ser divulgada mais e mais comentada, é essa aqui, que é publicada pela editora da Unesp. E eu vou ter que ser muito sincero que, assim, eu tava relutante de fazer esse vídeo, eu queria fazer esse vídeo, assim, desde que eu abri o canal, porque é um assunto que pouca gente comenta no YouTube, se é que alguém comenta. Só que para falar desse assunto eu teria que falar dessa antologia e quais são as minhas impressões dela. E, para ser sincero, não são legais. Eu não gosto dessa antologia, eu não gosto das traduções, eu não gosto de, enfim, acho que nada que diz respeito a esse livro. É uma pena, porque é um esforço, assim, louvável de trazer para o português algo que, assim, é uma dívida muito grande. A gente não tem em português esses autores, a gente não tem em português esses poetas. Isso é uma pena. Pode parecer um assunto muito específico, nossa, foda-se a China, foda-se ainda mais a dinastia Tang, foda-se ainda mais a poesia da dinastia Tang. Eu acho que para a maioria das pessoas é um pouco essa a ideia. Mas é uma pena, assim. Se eu disser para vocês que é como você ir para uma livraria, você, enfim, pedir alguma coisa de literatura russa e a pessoa te der, a única coisa que tem é uma antologia de contos russos. Não tem Guerra e Paz, não tem Crime e Castigo, não tem Ana Karenina, não tem Evgeny Onegin, não tem nada disso. Tem uma antologia de contos. É isso ou nada. É um pouco essa situação que a gente tem em relação à poesia chinesa da dinastia Tang. A gente não tem quase nada em português. A gente não tem nenhum livro dedicado aos poetas isolados. As coisas que tem estão fora de catálogo. Eu acho que o livro da LPM está fora de catálogo. O livro do Haroldo de Campos está fora de catálogo. Enfim. O que a gente tem em catálogo é isso aqui, só. Se você for para uma livraria, a única coisa que você encontra é isso aqui. E é uma tradução que eu acho que, assim, não vou dizer que eu sou totalmente contra a existência dos... Eu não gosto, como eu disse, eu vou tentar ser muito respeitoso em relação a isso, mas ela adota uma posição que eu acho muito hostil em relação a qualquer outra possibilidade de tradução, do que que seja diferente da escolha de tradução que esses tradutores escolheram. Ela é muito arrogante, eu acho, no prefácio, no jeito que ela desconsidera qualquer outra possibilidade de tradução. Ela adota um partido que é muito, eu acho muito intransigente, e eu acho isso muito ruim. Eu acho que, não sei, eu acho uma pena que seja a única tradução. Eu tô com ela há um tempo, eu nunca consegui ter qualquer conexão com as traduções, com os poemas, nunca consegui ler eles como poemas, nunca consegui ter qualquer apreciação estética com esses poemas. Pra não deixar vocês boiando tanto, o que acontece aqui? Ele parte aí de preceitos tradutórios que vem um pouco do Haroldo de Campos. Acho que quem fez isso aqui achou que estava fazendo o que faz o Haroldo de Campos. Na minha opinião, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele se alinha também com um tradutor específico do chinês para o inglês, que é esse cara chamado Wai Lim Ip, que é um cara, né, no universo anglófono, que também não é muito amado, também tem uma série de problemas, e que anota, assim, que, digamos, tentando simplificar um pouco qual é o preceito dessa tradução, é de que não tem que tentar traduzir para o português corrente, tem que tentar fazer o português funcionar como chinês. É um pouco isso. E o resultado, assim, cara, pode ser que você tente fazer isso acontecer, mas o resultado, para mim, parece Google Tradutor dos anos 2005, sabe? Ele tenta quebrar o jeito que funcionam as preposições, como funciona a sintaxe do português, mas no fim das contas está em português, e você vai ler isso como se fosse português, e o resultado é sofrível, ele não tem pontuação, enfim, eu não consigo gostar. Há quem gosta, tem gente que adora essa tradução e acha lindo, eu não consigo.
E eu não acho que é fiel ainda assim. Eu não acho que é um esforço que resulta fiel ao original. Tem casos em que, por exemplo, um verso famoso de um poema muito famoso, vem uma nota dizendo, no original está escrito assim, mas traduzimos de outro jeito porque, sei lá por quê. É um poema famoso aqui de um dos poetas que eu mencionei, o Li Shangyin, o sem título número 2, que o último verso, né, a tradução está escrito assim: torna-se amor em cinza a idêntica medida. Que é um verso, eu acho horrível. Horrível. Não acho um verso bonito. Acho um verso prosaico, esquisito, tal, não gosto. Mas aí vem escrito na nota, o último verso, literalmente, entre aspas, 1 polegada de amor, 1 polegada de cinzas, fecha aspas. E você fica pensando, por que você não traduziu literalmente? Porque você fez a tradução horrível e colocou na nota qual é a tradução literal. Eu tenho o mesmo poema em outras traduções, que eu vou mostrar em breve. E elas traduzem literalmente, e é muito mais bonito. Enfim, não dá para entender muito bem quais são os critérios. É uma pena. Eu acho uma pena porque a escolha de obras, apesar de não ser impecável, é uma escolha decente. Enfim, é a porta de entrada para muita gente, para esse mundo que é tão distante. Só que eu acho que é uma porta de entrada triste. Eu não gosto. Enfim, se causar polêmica a minha opinião, eu faço um vídeo só resenhando isso aqui, falando com detalhes as minhas opiniões sobre. Muito bem, é isso que nós temos em português. Como eu disse, é uma vergonha, a gente não tem nada em português de uma das eras de ouro da história da literatura. Não temos quase nada. O que resta, então? Tentar ler em outras línguas traduzidas, né? Você pode tentar aprender chinês, como eu estou fazendo, mas assim, você vai demorar muito para conseguir ler esses poemas, eles são difíceis, eles funcionam de um jeito diferente do chinês atual, etc e tal. É difícil de achar edições bilíngues boas, enfim, é difícil, é um mundo um pouco à parte. Eu estou tentando, vou tentar me esforçar para ler um pouco isso em algum dia, mas é muito difícil. Agora, tem boas traduções em inglês e em outras línguas. Muito bem, o que você pode querer ler? Você pode querer ler antologias e você pode querer ler livros dedicados aos poetas separados. As antologias têm uma clássica, que é uma antologia clássica já na China, que foi feita no século XVIII, que se chama 300 Poemas da Dinastia Tang, que tem os 300 poemas principais. Faltam alguns que são muito bons? Faltam. Principalmente alguns do Tu Fu, do Final da Vida, as meditações dele sobre o outono, não estão aqui, mas no geral é a coletânea padrão. Eu tenho uma tradução para o italiano, que não é espetacular, é decente, mas não é nada espetacular, mas que tem esses 300 poemas, tem algumas notas, e é importante ter notas, as edições desses poemas, porque eles pertencem a um mundo muito distante do nosso, então não precisa ter nota. Não comprem edições que não tem nenhuma nota, porque vocês vão ficar boiando muito. Ela tem imagens também, tem notas no final, é bem decente. Tem também para o inglês, tem várias traduções dessa coletânea, que são as 300 poesias Tang, tem para o francês, tem para o espanhol, que eu acho que talvez seja mais acessível, tem a edição da editora Cátedra, para o espanhol, das 300 poesias Tang. Enfim, tem uma série de traduções. É bom ter, é meio a obra de referência. Em francês, tem também uma antologia muito boa, de um tradutor chamado François Chan, que foi traduzida para o inglês, essa antologia dele, porque ela vem com uma introdução de, eu acho que umas 100 e poucas páginas, que explica muito bem tudo sobre como funciona um poema da Dinastia Tang. É maravilhoso. E as traduções são muito bonitas. É difícil de achar em português, é difícil achar no Brasil a edição traduzida para o inglês, que eu não sei como são as traduções, que não são... Eles chamaram um tradutor chinês para traduzir o livro do francês, porque o cara basicamente traduziu a introdução do francês e traduziu os poemas que o francês tinha traduzido, entendeu? Então tem em inglês e tem em francês, as duas edições eu acho que são muito boas. É muito boa essa... Eu acho que a edição francesa é um pouco melhor, porque ela vem com traduções adicionais dos poemas, ela é um pouco mais sofisticada. Ela é bilíngue também. Eu acho que é um pouco o ideal. Se você sabe ler francês, é um pouco o jeito ideal de se aproximar dos poemas do Dinastia Tang. É muito boa. Eu não tenho, infelizmente. Estou cogitando comprar a edição em inglês que tem na Amazon e dá para achar fácil. Se você sabe alemão, tem muita coisa em alemão, mas eu não sei alemão, então não posso falar nada. Agora, em inglês, tem também as obras dos poetas isolados. Tem várias coletâneas dos poemas do Tu Fu, várias coletâneas do Li Bai, várias coletâneas do Wang Wei. Tem vários tradutores que se debruçam sobre isso.
Um dos principais é um cara chamado David Hinton. Não é o meu favorito, mas é um cara super bom e faz traduções muito bonitas. Tem também um outro tradutor muito bom, que também traduz muita coisa, que é o Burton Watson. Acho que é isso, que é assim que fala. Burton Watson, sim. Tem várias traduções. Tem as edições da Penguin, que são mais fáceis de achar. A Penguin tem uma coletânea de poemas do Van Wey, uma coletânea dos poemas do Li Bai e do Tu Fu, que também é muito boa. E teve por muito tempo, mas saiu de catálogo, essa coletânea aqui, que é a minha favorita, que é dos poemas finais do final da dinastia. Então ela pega os últimos poemas do Tu Fu, que é esse grande poeta do Par Li Bai Tu Fu, e vai pegar todos esses poetas menores, incluindo o Li Shan-yin, do final da dinastia. Ele deixa de fora, que estaria no período, o Bai Zhui, que, como eu disse, é de uma tendência mais conservadora. Ele tira de fora, o que faz muito sentido dentro da sua coletânea, porque ele está querendo traçar esse período final e esse desenvolvimento final da forma poética da dinastia, em que os poemas vão ficando cada vez mais complexos e mais alusivos e mais ambíguos, tal. Essa tradução é do A.C. Graham. Eu acho que, assim, para mim, são as traduções mais bonitas que eu já li de poetas chineses. São muito bonitas as traduções. Muita gente que enfim, leu isso acaso, se apaixonou por esses poemas, inclusive o cara do Pink Floyd, que pegou vários versos dessa tradução, dessa coletânea, procurar nas músicas do Pink Floyd. Então ela tem um pedigree muito boa, essa tradução. E hoje ela é publicada, ela saiu do catálogo da Penguin, mas ela entrou no catálogo da New York Review of Books, acho que é isso, que publica ela hoje, dá para comprar na Amazon, vou colocar o link também. São muito bonitos as traduções. Aqui, por exemplo, tem a tradução daquele mesmo poema que eu estava falando do Li Shan-yin, que a tradução em português eu acho que destruiu, e que traduz do jeito certo, que é One inch of love is an inch of ashes. Ou seja, uma polegada de amor é uma polegada de cinzas. E que é muito bonito. Eu acho que o cara do Pink Floyd roubou isso aqui para fazer um dos versos de uma das músicas dele. Vocês verem como é querido. Eu gosto muito. A introdução é fabulosa. A introdução aqui apresenta bons argumentos para você entender porque a proposta tradutória dessa edição é um pouco uma furada, eu acho. Ela é bem razoável, é bem inteligente a introdução dessa edição, e recomendo muito. Agora, eu comprei recentemente esse, e eu recomendo muito também. Ele é um pouco mais hardcore, assim, você vai precisar se dedicar mais e dedicar um tempo grande para conseguir ler, porque não é tão fácil, mas é fabuloso, que é essa antologia de poemas do Tu Fu. Vem só, eu acho que 40 poemas, menos ainda, acho, vem 35 poemas só. Só que o que ele faz? Ele traz os poemas em chinês e ele vai explicando verso por verso como eles funcionam em chinês. Você não precisa saber chinês para ler, você não precisa. Mas ele vai te dar uma ideia de como o poema funciona e no final vai vir a tradução. É como se fossem lições de poesia. Ele vai te dar o contexto, vai te explicar como funciona a forma do poema, vai explicar linha por linha o que está acontecendo no chinês e vai terminar com a tradução. E é magnífico, é magnífico. É do grande tradutor do chinês para o inglês, David Hawkes, que traduziu a grande obra da prosa e do romance chinês clássico, que é o Sonho da Câmara Vermelha, Dream of the Red Chamber. Também é conhecido como História da Pedra. A gente não tem tradução em português, que é uma vergonha também. É meio a Guerra e Paz da literatura chinesa, a obra-prima da literatura em prosa. Não temos em português, é um surto também. E ele traduziu para o inglês uma tradução muito famosa que sai pela Penguin Classics também. Vou colocar o link na Amazon para vocês conhecerem. Eu não li também, eu preciso comprar. É caro, porque cada volume custa em média R$100, são 5 volumes. É um pouco, mais do que o Guerra e Paz, é um pouco Em Busca do Tempo Perdido, assim, da literatura chinesa. É um monstro de, sei lá, 3.000 páginas, que é a obra-prima do romance chinês. Ele traduziu isso, traduziu outras coisas, também traduziu uma das primeiras coletâneas de poesia chinesa, já antes de Cristo, que é Suas Canções do Sul, também sai pela Penguin Classics, e essa edição é fabulosa. Se você tiver paciência, tiver saco, você vai realmente entender por que esse cara, o Tu Fu, é um dos grandes poetas da história da humanidade. Eu tô lendo e eu tô delirando, é muito bom. E eu tô aprendendo chinês, então tá sendo ainda mais incrível. Muito bem, é basicamente isso, tá? Também, se você tiver interesse no assunto, eu acho que vale muito a pena também, não só ficar na poesia, mas também
buscar ler um pouco sobre a arte chinesa. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que é meu Bookshelf Tour, que eu falo dos meus livros de arte chinesa e tal. Se eu for indicar um, eu indico esse aqui, que eu tenho em italiano, mas tem em várias línguas, que é de uma série bem básica, assim, quase de banca jornal, que é uma série de livros sobre história da arte e que tem um volume para arte chinesa e japonesa, do Michael Sullivan, que é um grande especialista no assunto, mas um livro super sério, super válido, vai apresentar as principais obras e, enfim, vale muito a pena para ter de companhia, tá? Porque, enfim, e vai falar também um pouco da caligrafia, porque na China e no Japão, vocês sabem, a caligrafia é uma coisa muito importante. A gente não tem nenhuma caligrafia original dos poetas da dinastia Tang, mas tem algumas peças de caligrafia originais dessa época, de outros autores e outras figuras. Às vezes essas caligrafias são extremamente difíceis de ler, você tem o cursivo chinês que é praticamente legível, mas são muito bonitos também. Enfim, é um mundo cultural muito distinto do nosso, né? E é difícil de abordar porque, principalmente poesia chinesa, quando as pessoas têm alguma ideia do que seja poesia chinesa, normalmente é uma ideia muito estereotipada e muito, assim, muito daqueles poemas sobre a natureza, a lua, as montanhas, os rios, tem um pouco isso também. Principalmente alguns poetas, o Wang Wei, o Tu Fu às vezes tem um pouco isso, mas tem um mundo à parte. O Tu Fu tem poemas sobre guerra, sobre alistamento militar, sobre injustiça social, sobre o caos que estava vivendo na época, que definitivamente não estão dentro do nosso universo de ideias sobre o que seja a poesia chinesa. Mesmo o Li Shanlin com os poemas de amor também são muito fora do que a gente imagina por China. Mas a gente tem um pouco esse estereótipo. Principalmente também o Li Pai, que é um dos poetas mais traduzidos e mais conhecidos, teve uma série de traduções indiretas, a Cecília Meirelles traduziu indiretamente também. Eles correspondem um pouco a um estereótipo. E no fim das contas, a cultura chinesa é uma das culturas que a gente mais tem preconceito, né? E preconceitos nem sempre são coisas ruins, às vezes são preconceitos, às vezes são coisas que podem parecer inócuas, assim. A gente fala a respeito da China, tudo é milenar. Ok, tem um caráter milenar na cultura chinesa, assim como tem na cultura, sei lá, alemã, tem um caráter milenar. Mas também a China passou por diversas mudanças. Ela tem uma história, ela não é uma coisa parada no tempo, e tudo que você vê hoje é o que era há 2.000 anos atrás. Ela tem uma história. Se lê a poesia da dinastia Tang, ela muda, a qualidade da poesia muda. Ela tem uma evolução, ela tem uma mudança do tempo. Você tem a alta dinastia Tang, a baixa dinastia Tang, você tem uma série de movimentos, não é uma coisa parada no tempo. Mas a gente tem uma série de preconceitos sobre a China, é difícil de abordar. Se eu tiver a fim de estudar muito a fundo mesmo, também esqueci de recomendar, mas tem as obras de um grande especialista, que é o cara que mais se dedicou e que eu acho que ainda está vivo, que é o Stephen Owen. Ele tem 3 volumes sobre a história da poesia chinesa da dinastia Tang, que estão fora de catálogo. Eu acho que o último tem para comprar na Amazon, vou colocar o link também, mas os 2 primeiros estão fora de catálogo. Eles são um pouco uma antologia e uma história. Ele coloca os poemas, traduz, coloca no original e comenta. E vai comentando sobre outros poemas que ele também não ilustra. São muito bons. Tem também um capítulo dele na Cambridge History of Chinese Literature, que é caríssima, vocês não vão achar para comprar, mas se vocês tiverem um pouco de paciência, vocês acham na internet o PDF. E vale mais a pena, porque é mais conciso o capítulo que ele tem sobre a dinastia Tang. Mas ele também tem um projeto maravilhoso que ele fez em parceria com Harvard, que é digamos, uma biblioteca de clássicos chineses traduzidos para o inglês, edições bilíngues, que são o correspondente, se você conhece literatura clássica da antiguidade, são correspondentes às edições da Loeb, que também saem por Harvard, que são carinhas. Só que no caso dos clássicos chineses, ele parece que fez todo um financiamento para fazer as edições serem gratuitas, as versões em PDF. As versões impressas são caríssimas. Mas os PDFs de todos os volumes você pode baixar. Vou colocar o link também, é incrível. Acho que essa é a melhor dica do vídeo. Então, por exemplo, tem a coletânea de todos os poemas do Tu Fu, que são, sei lá, 5 volumes, 4 volumes, tem milhares de páginas, tem muitos poemas que chegaram até nós dele. E ele traduz todos, comenta, tem notas, traduções bem fiéis, bem literais, enfim, é incrível. E tem volumes de outros poetas também da época. Tang, tem do Wang Wei, tem de poetas um pouco menos conhecidos, tem do
Men Haoran, se não me engano, tem enfim, toda uma galera que é maravilhosa. E é muito bom, porque qualquer um pode entrar, baixar o PDF sem culpa, é disponível gratuitamente. Enfim, é um esforço magnífico. Em francês também surgiu faz alguns anos edições bilíngues, chinês-francês, que também seguem os moldes das edições das Belles Lettres, também, se você conhece literatura da antiguidade, você conhece. São caros, não tem disponível online, mas eles também estão traduzindo a obra completa do Tu Fu. Enfim, é um movimento que está acontecendo, né, lá fora, de começar a levar mais a sério e fazer edições bilíngues, e a academia está começando a dar mais atenção para isso. Não que não desse antes, mas eu acho que tanto essas coleções de Harvard quanto da Belles Lettres estão mostrando que a tradição clássica chinesa e a literatura clássica chinesa merece um cuidado muito grande, porque é uma coisa fabulosa. E para terminar, vou colocar um dado para vocês adoram saber dados. Parece que existem 50 mil poemas que chegam até nós da dinastia Tang. É muita coisa. A gente não tem noção do que é isso, mas é provavelmente muito mais do que a gente tem de literatura, poesia grega ou poesia latina. É um corpus de obras colossal, a maioria das quais nunca foi traduzido para qualquer língua. Enfim, é um mundo a descobrir. Existe e, enfim, é infinito. Acho que para você ter todos os poemas de dinastia Tang, você precisa ter assim, espaço, porque 50 mil poemas a gente não tem noção, mas é muita coisa. Enfim, é isso. Ninguém nunca vai ler tudo. É um mundo, né? E que a gente não conhece. É como eu disse, você de literatura clássica, literatura do século de ouro russo, que é o século XIX, você ter só Dostoiévski, sei lá, Noites Brancas, em português. É estranho o quão pouco a gente conhece desse mundo. A gente não tem uma edição completa dos poemas do Tu Fu, a gente não tem uma edição, sequer uma antologia de poemas do Tu Fu. A gente não tem quase nada disso. E eu acho que está na hora de começar a cobrar das editoras e querer ler isso, entendeu? As editoras não vão acabar publicando porque elas acham que ninguém vai comprar. A Penguin Clássicos em português, por exemplo, só publicou um livro traduzido do chinês até agora, que é A Arte da Guerra, que não tem valor literário, não é grande literatura, é a pior coisa que eles poderiam publicar nesse universo, mas é a única coisa que tem. Difícil imaginar que em algum momento vão começar a publicar coisas da literatura chinesa. Difícil, mas é isso. Tem que ler. E vai ter que ler um pouco em inglês, em espanhol. Em espanhol tem bastante coisa, apesar de tudo. Tem bem mais do que em português. Acho que português de Portugal tem também, mas é muito difícil de conseguir. Não dá para achar PDF na internet, não dá para comprar, porque são caríssimas as edições de Portugal. É isso. Falei. Tô meio gripado, tá? Tenho paciência com minha voz, não deve estar muito boa. Também não tô com muito tempo para fazer um vídeo maravilhoso e longuíssimo. Eu tenho que fazer feira, tá? Tenho que comprar frutas, essas coisas. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, comprem os livros pela Amazon, que vão ficar ricos se vocês fizerem isso, até parece. É isso. Tchauzinho.